Bom, vamos retomando aqui, né, essa conversa com a Sara. A gente, né, a gente vai fazer ela em vários vídeos, né? Questões tecnológicas, a gente vai se ajustando, né, Sara? Conforme vão acontecendo. Então, eu vou retomar a pergunta, né, para a gente falar um pouquinho agora sobre. Queria te pedir para falar um pouco, Sara, sobre a dança movimento-terapia com crianças em geral, né? Antes de falar, talvez, dessa especificidade com crianças no espectro autista, como que é a dança movimento-terapia com crianças? Como que ela contribui, né? Enfim, como que são as sessões? Né? Para quem não conhece muito ainda da DMT e de todas as possibilidades, né, tem um pouquinho mais dessa noção, né, do trabalho. Tá, legal. Então, eu trabalho com crianças, bom, eu trabalho também com crianças dentro da escola, né, como eu já tinha dito um pouco. Então, eu faço um trabalho com as crianças, elas, tipo, eu tenho uma hora onde as crianças, eu tiro algumas crianças da sala de aula e a gente tem um espaço só nosso, tá? É um espaço onde é um grupo de crianças, a gente trabalha alguns temas que, às vezes, até mesmo os professores dão para a gente o tema, ou individual mesmo em grupo, né? Um trabalho mais pessoal. E tenho também lugares onde os pais levam as crianças, que é a própria, onde as crianças vão e vão depois à escola, a maioria. E trabalho também em hospitais, né? Às vezes tem uma sala no hospital onde eu faço um trabalho de 1 a 1, né, com a criança. E é sempre, depende, sempre a gente faz um diagnóstico. Primeiro, ver o que a criança está precisando, ou que os pais, né, os pais estão observando na criança, e através disso é que eu trabalho em cima do que os pais precisam ver e o que eu vejo na criança, né? O que cada criança traz como tema. Sim. Então, muitos trabalhos em grupo, que bem... a criança, ela trabalha, ela precisa de muitas ideias, né? Tipo, sobre imaginação, a gente trabalha muito com a imaginação, né? Com lenços, com fitas, bola. Então, elas precisam de bastante ideias para ativar mais a criatividade delas, né? Então, a gente faz com histórias, com livros, através de uma história, de um livrinho, a gente vai, através disso, fazendo um trabalho de dança, de corpo corporal, um trabalho de comunicação. E é muito lúdico, eles precisam de ver, né? Eles precisam de estar, tipo assim, quando me pergunto como você se sente, não adianta só perguntar, sempre tem que estar mostrando várias carinhas ou vários objetos que a gente usa, né? Que eu uso bastante, para poder trazer para fora o que a criança quer dizer. Mas elas têm muita história no corpo. Só no corpo mesmo, o jeito delas se mover, ali você consegue ver muita coisa, você consegue entender muita coisa do repertório, do que a criança está carregando. E trabalhar com criança é incrível como é tudo muito rápido. Ali é porque elas não pensam muito, né? Que eu trabalho também com adultos, então dá para me fazer uma certa assim, uma preparação. E assim, quando a gente faz uma pergunta ou tem um tema, é tudo muito assim, no adulto é muito mais elaborado, né? Pensa, a criança já é automática, ela já não, sabe, ela entra totalmente na história, ou no tema que a gente tem, ela já é um processo assim fantástico, bem gostoso, bem interessante. O que eu acho muito rico, né, nesse trabalho com crianças, acho que tem a ver com isso que você falou, que a criança, ela é mais não verbal ainda, né, ela ainda está mais nesse pré-cognitivo. O adulto, nós adultos, né, já fomos muito para o cognitivo, e às vezes vamos para uma elaboração, uma racionalização do que a gente sente, né, e a criança, ela traz já o corpo e a linguagem não verbal, e a DMT, ela vai usar essa linguagem, né, então
eu também tenho essa impressão de que, às vezes, o trabalho com crianças, ele é mais rápido, que a criança acessa mais rápido, a linguagem mais própria dela já é essa, né, não verbal. Com certeza, sim, com certeza. E tem um Uhum. exercício também que é bem legal, que as crianças gostam muito e que sempre eu faço, que é um simples, assim, se você, que é como se ele fosse um super-hero, né, super-herói. Qual é o seu Sim, super-herói? Como você, se você fosse um super-herói, qual é a sua, né, o que você faria? superpoder. Seu Aham, superpoder, exatamente, obrigada. Qual é o seu superpoder? Daí, e ali nisso é automático, já vem aquela, sabe, eu sou invisível. Aí, aham, aham, uma hora para outra, sabe, já vem aquilo. Você não está me vendo, né? É tudo tão aham. rápido, Elas é aquela entram, né, na fantasia. Uhum, coisa muito fácil e sim. e conta muito, né? Só esse pequeno Uhum, exercício já conta muito o que a criança está passando no momento e uhum. como ela é. Sim. E você falou de 3 espaços, pelo menos, diferentes, né, de intervenção possíveis, né, da DMT, então, a escola, os hospitais, né, e a Uhum. clínica mesmo, a clínica privada, né, espaços de Exatamente. consultório, né. E eu imagino, não sei se é esse o seu trabalho na escola, mas eu imagino que tenham trabalhos que sejam mais preventivos, né, em termos de saúde emocional, e trabalhos que sejam mais interventivos, que já sejam com diagnósticos específicos, né, ou questões específicas, né? Esse trabalho que você faz na escola, ele é um trabalho mais preventivo? Ele tem esse enfoque? Então, eu já são 2 de trabalho que eu faço também, né? É, Uhum, a gente tem crianças já diagnosticadas, tem um diagnóstico, daí eles falam, olha, a gente precisa ir para a escola para trabalhar com essa criança, né? Daí, normalmente, é 1 a 1, né? Não é num grupo, individual, né? Uhum, individual. Daí eu pego essa criança, a gente vai para uma sala e faz um trabalho individual com essa na criança. escola. Na escola, exatamente, na Uhum, escola. E eu trabalho na sala de aula com a criança, que eu tenho que uhum, observar ela, como é que ela age na sala de aula. Aí depois eu tiro, né, a gente vai para uhum, uma sala à parte e faz um trabalho particular, num outro espaço. E, uhum, hum, e também tem o grupo, né, assim, que nem agora, nessa época pós-Covid, né? Muitas crianças tiveram muitos problemas, diferentes problemas, sabe? Medo, uhum, teve vários temas aqui, como deve ter entendido. uhum, E agora está tendo vários projetos para trabalhar com um grupo uhum, de crianças que foram afetadas, que tiveram, assim, sim, pânico, problemas de ir para a escola, né? sim, Ou medo, e esse é um trabalho que também eu faço com um grupo de crianças. Daí a gente vai, é sim, sempre assim, um interessante. ano ou 3 meses, termos, Uhum, é por termo aqui, sim. blocos, né? Então, assim, faz um trabalho de uns 6 meses na escola com essas Uhum. crianças e depois vai para uma outra escola. Tá. Sara, e interessante, né, essa intervenção nesse pós-Covid, pós-pandemia, né? Como é que você vê a contribuição da dança-movimento-terapia nesse trabalho, né? Assim, como que você acha que a DMT contribui, sabe, para esses processos que as crianças, né, estão apresentando? Então, é incrível como a importância da DMT na escola. É um Uhum, momento, até as crianças mesmo, quando chega, é aquele momento onde elas podem ser o que elas são, né, o que elas querem, que elas nasceram para. uhum, E a DMT é isso, né, a gente dá esse espaço sim. de não, de não ficar o tempo todo na cabeça, pensando, Uhum, elaborando, e simplesmente ser, simplesmente agir, uhum, mover, né? sim. E com crianças, como eu disse, a gente trabalha muito com fantasias, muito com histórias. Então, inconsciente, elas estão ali o tempo todo trabalhando, movendo e exercendo, Uhum, né, para criar uma certa ter uma força ou uma
para poder conseguir lidar com seus próprios problemas, entende? Sozinhas, lidar através do movimento. Então, é isso que a DMT faz dentro da sala de aula, na escola. Assim. Sim. Agora, e aí estou tendo resultados assim muito positivos das escolas. Sim. Você falando, eu lembrei de uma fala do Gaiarsa, né? Um psiquiatra brasileiro que eu gosto muito. Ele diz que quando a gente restringe os movimentos, né, da criança, a gente também está restringindo a afetividade, a gente está restringindo a inteligência, o processo de aprendizagem, né? E aí eu fiquei pensando, né, na importância mesmo preventiva, terapêutica, de um espaço de liberdade de movimento dentro da escola, né? Porque às vezes a escola vai em outra direção, né? A gente tem que ficar quieta, tem que estar na sala, tem que, né? E ter esse espaço onde a criança pode mesmo se expressar livremente e se reconhecer, né, nessa expressão, enfim, a importância disso, né? Imagino que em parte esse trabalho que você faz, né? É incrível como elas chegam assim, segurando, até querendo levantar a mão para falar, e eu falo, não, aqui é o seu espaço, sabe? Aqui é você, se sinta Sim, à sim. vontade, confortável. É bem interessante também ver essa criança na sala de aula e no momento onde a gente está em grupo de dança terapia, como eles se sentem mais à vontade de ser, né? De se expressar. Sim, sim. Eu me lembro também de um trabalho, aí entrou uma cigarra aqui, gente, não sei se vocês estão ouvindo. Não, ela entrou bem aqui, assim, aqui é época de cigarras agora. Mas ela já foi. Eu lembro de um trabalho também que teve, né, de uma dança movimento-terapeuta americana, que eu não estou lembrando o nome dela agora, mas se chama Desarmando o Playground, onde ela usou a dança movimento-terapia, né, para trabalhar também a questão do bullying nas escolas, né, e um trabalho belíssimo também, né, dentro de escola, com esse enfoque específico, né, mas era um espaço também onde, através do movimento, as crianças podiam aprender sobre limites, sobre a expressão da raiva de uma forma segura, né, e o como que isso, né, elas trabalharam esses aspectos, né, buscando esse resultado mesmo da prevenção do bullying, do respeito um ao outro, mas ao mesmo tempo da expressão, né, da afetividade, né. Então, muito interessante, né, essas possibilidades diversas que a DMT traz. Bem interessante, exatamente nesse caso de bullying, né, é que existe bastante, e tem muitos na escola, que eles chamam a gente para do trabalho, e isso é incrível como essa criança exatamente aqui faz o bullying, né? Que é a que precisa mais de espaço, que tem, né, que precisa mais trabalhar e se conhecer, e a dança terapia é fantástica para eles, porque é tanta coisa que ele está carregando, ele está segurando, e ter esse espaço na escola, porque exatamente é na escola onde eles, né, exerce aquilo, porque não está, né, estão sozinhos, então eles têm aquele espaço controlado, né, um espaço assim onde é seguro de poder por raiva ou de chorar, tá, ir, né, Sim. bem importante. E também para essas crianças, né, que nós estávamos falando que depois do Covid, né, que tiveram medos e pânico, né, Eu não sei se você tem recebido também, né, crianças com dificuldade de socialização por terem estado, né, o período do isolamento. Com certeza, muita. E essa também é um trabalho, um dos trabalhos principais que a gente faz, é a socialização novamente, aquela confiança também, né? Que a criança Sim, de estar em pares, né, de estar no grupo. confiança, medo de estar com muitas pessoas, né? Eles começam a sentir desespero, medo, ainda mais quando tem esse momento onde a escola toda se reúne para alguma informação, aí é onde você vê, onde a criança começa a não se sentir confortável, a ter pânico.
Então, ajuda muito, ajudando muito nesse processo. Que ótimo. E com que idades que você trabalha, né? Eu trabalho com crianças, aqui a escola, as crianças começam a partir dos 6 anos de idade, indo para a Uhum. escola. Então, é a partir dessa idade que eu trabalho, a partir dos 6. Mas eu tenho Uhum. mais 7 até, bom, 16, Uhum. ou 15, 16 anos. Tá, ok, tem um amplo espectro aí, né, de idades. Os pequenos, e também tem os teenagers, né? Que daí é um Uhum. outro processo também, um outro trabalho. Sim, sim. Ok, querida, vamos falar um pouco, então, mais especificamente do trabalho com as crianças, né, com diagnóstico, com o espectro autista, né, eu acho que também claro que depende, né, do nível, né, dessa criança dentro desse espectro, mas algumas têm a linguagem verbal bastante comprometida, né, então, esses trabalhos com a psicoterapia corporal, com psicoterapias não verbais, ele pode ser um excelente canal de acesso, né? Então, adoraria te ouvir um pouco sobre essa experiência também, né? Como é trabalhar com essas crianças, com essas necessidades? Então, é também falar um pouquinho como é que eu comecei a trabalhar, como é que porque assim, eu nunca tive, eu cresci não tendo muito contato, não sabendo que eu tinha contato com autista, uma criança, né, ou pessoas com aspecto autista. Mas foi através até da minha filha, foi aqui na Nova Zelândia. Eu sempre estudei, por causa que, né, quando eu estudava para ser educadora, era um tema muito, e tinha na escolas bastante, mas a gente trabalhava, mas nunca assim específico, né, com um Uhum, grupo de crianças. Daí, quando eu fui vim para Nova Zelândia, uhum, para morar aqui, eu tinha uma filha com 6 anos de idade, estava entrando na escola, ela tinha uma amiguinha que ela adorava, ela sempre falava dessa amiga. E ela sempre uhum, falava, mãe, essa amiga, ela não fala direito, essa amiga, ela corre na sala de aula, ela corre, a gente não consegue encontrar ela. Aí uhum, ela começou a falar, e eu falei assim, estranho, eu falei, tá aparecendo, né? Acho que eu vou dar uhum, uma olhada um dia desse, eu perguntar para você se eu posso. Eu falei, eu vou chegar mais cedo para ver se eu vejo essa menina, porque eu não via, né? Daí eu cheguei na escola e falei para a professora estava desesperada, porque ela teve que deixar a sala de aula sozinha uhum, para ir correr atrás dessa menina, porque estava correndo. Aí quando ela veio, essa professora, eu peguei, fiquei na sala de aula, né? Quando a professora veio, a, eu já percebi que uhum. ela tinha espectro autista, né? Daí eu perguntei para a professora, você precisa de ajuda? Eu estou vendo você sozinha, com Sim. 24 crianças e uma criança com espectro Ai. autista. Eu falei assim, ela falou assim, preciso muito, porque o que você faz? E eu expliquei para ela, né? Aí ela pegou e falou assim, eu sou terapeuta, trabalho com crianças, e se quiser eu posso estar vindo aqui uma vez por semana, Uhum, uma vez por semana, para observar, ver e fazer um trabalho com ela, né? Porque eu tinha acabado de uhum, chegar também, e eu aham, falei inglês, por causa do meu marido, sim, mas eu nunca trabalhei, né, sim. falando inglês, né? Então é diferente, então não estava me sentindo tão confortável. Eu tinha acabado de chegar, estava procurando emprego, então eu falei assim, Uhum, vou fazer, vamos ver uma sim. vez se. Aí eu fui numa semana, ela falou assim, como você vem todos os dias? Todos os dias, Ela claro. precisava de apoio, essa professora, né? E a mãe também. A mãe já veio, nossa, que interessante. Posso fazer o que você quer com a minha filha. A escola colaborou muito e era Uhum, muito, assim, incrível. 6 anos atrás, hein? uhum, Como ainda não tinha, assim, a uhum, escola não era preparada, mas nada, uhum, sabe? Sem preparação, não sabia o que ela tinha, não tinha diagnosticado. 6 anos de idade, não aham, sabia o que estava acontecendo. A mãe também só foi perceber na escola uhum, que ela era
pouco diferente das meninas. Sim. Então, foi assim, eu falei, olha, eu tô vendo aqui, né, que seria muito interessante fazer um diagnóstico, né? Processo diagnóstico, né? Uhum. Então, para ver o que é. Mas eu já conseguia... Já tinha essa... Uhum. Daí foi onde eu comecei mais profundo, a estudar mais. Acho que pausou. Agora. Então, vamos continuar. Foi através dessa experiência na escola, com essa criança, né, que eu comecei a aprofundar mais, especializar mais com crianças com específico. Uhum. Então, eu comecei a fazer esse trabalho com essa criança, Uhum. 6 meses, e eu ia uma vez por semana, eu ia todos os dias, por 1 hora, tirava Uhum. a criança da escola, a menina da escola, e fazia esse trabalho 1 a 1. Uhum. E, Como que era esse trabalho? Você pode contar um pouquinho, assim? então, e ela era não verbal, ela não falava quase bem, ela falava bem pouquinho. E ela, o autismo também tem 3 níveis, né? O nível mais, tem o moderado, né? Que é o mais leve, depois tem o autismo, o médio e o severo. O severo é onde as crianças não falam, Uhum. sons, mas ela não era o severo. Então, quando Uhum. é um autismo leve, é Uhum. difícil de, às vezes, se você não acha que é uma birra, às vezes, sabe, não Uhum. sabe, não está com preguiça. Então, se não tem um Não diagnóstico, é um diagnóstico simples, né? não. Além disso, é difícil para os pais também, mesmo percebendo às vezes que essa criança tem, né, alguma característica que, não sei, que dá um pouco mais de trabalho ou que, né, parece diferente. É difícil você sair disso para compreender que tem um diagnóstico, né? Tem um processo de É aceitação também. muito, muito, muito difícil para os pais. Eu acho mais difícil para os pais. E é muito importante nós, como terapeutas, sempre ouvir os pais e receber de braço aberto, porque é muito, sabe, para a criança, eu sempre vejo, não é tanto quanto para os pais, porque sente a culpa, né, sente culpa, será que eu fiz alguma coisa errada? E não é, gente, não é. Sabendo, vendo cedo, né, fazendo esse diagnóstico o mais cedo possível, dá Uhum. para, sabe, uma criança com aspecto autismo ter uma vida muito boa. Então, é muito importante, quanto mais cedo, melhor. E acolher esses pais, né? Apoiar muito esses pais, porque não é fácil, não é fácil, não é Uhum. fácil. Sim. Então, depois aí eu fiz esse trabalho uma vez por semana, todos os dias, né, por Uhum. 1 hora, e essa criança, ela não saía mais correndo da escola, da sala de Uhum. aula, ela começou a Uhum. não correr mais, ela começou a ficar na sala de aula, ela começou a se integrar mais com os amiguinhos, ela tinha os Uhum. amigos dela, começou a falar, Uhum. eu trabalho muito a fala, é assim, a criança, como eu trabalho com a criança, eu trabalho muito também com instrumentos, eu Uhum. tenho meu percussão lá, então uma Sim. forma também, eu toco o pandeiro, ou um drum, Uhum. e É um ela movimento. responde com o movimento, entende? E uma comunicação entre nós duas, entre nós, né, que foi, Sim. ela não falava quase Uhum. nada, então era através do 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 som. tom que eu Som e respondia, movimento, tom interessante. e movimento. Aí depois eu fazia com ela, eu perguntava para ela através da percussão, né? E ela respondia através do Aham. movimento. Foi como a gente foi se conhecendo. Aham. Foi esse um Criando um processo, vínculo, né? uma conversa Uhum. ali, onde ela criou pegou um certo confiança, e aonde Aham. começou
a gente também, o movimento junto com a música, porque a criança tem que desenvolver a comunicação, né? Você tem que falar, e começar a articular. E conforme eu levanto a minha mão, fazer os movimentos e falando, cantando, dançando. Aí é onde a criança, e eles precisam sempre assim de uma rotina. Você chega, quando você muda a rotina ali, ela já fica um pouco... há quanto tempo você precisa, quando a gente trabalha com essas crianças, precisa de ter uma rotina, saber que vai começar desse jeito. E é mesmo, por mais que você mude essa rotina, mas é bom sempre ter eu faço sempre uma tabelinha e mostro para elas, nós vamos começar aqui, depois vamos fazer isso, para saber a segurança, para saber o que vai acontecer. E então você trabalha com essas crianças com um modelo de sessão mais estruturado também, para dar essa rotina para elas. Uma estrutura, mas é lógico, dentro dessa estrutura também um pouco, né, porque senão elas ficam naquela coisa, quando acontece alguma coisa errada, a gente não tem que entender que naquela sessão a gente está preparando elas lá de fora, né? Claro. Então é aquela coisa, tem que ter uma estrutura, como a gente sempre orienta os pais, né? Assim, de manhã eu escovar os dentes, é isso. Não, de manhã eu primeiro a água, depois escovar os dentes. Do mesmo jeito que numa questão funciona, eles também tentam fazer em casa, né? Ter aquela estrutura. Sim. E ao mesmo tempo ter aquele momento onde o inesperado acontece, né? Mas dentro desse espaço seguro, né? Espaço seguro, exatamente. E também são muito visual, né? As crianças com espectro autismo, eles são visual, então a gente sempre tem, assim, eu mostro muitas vezes o que eu vou trabalhar. Vou trabalhar hoje com lenço, né? Então eu faço assim, eu não escrevo muito, eu boto mais figuras. Então a gente começa primeiro com o instrumento, depois nós vamos para o lenço, depois nós vamos para dançar livre, vamos pintar. Adoram também muita Então, deixa eu checar com você, né? Então, no começo da sessão, você apresenta para a criança o que vai acontecer ali naquele espaço, naquele dia, com essas imagens. Isso é como a gente começa, né? Tem crianças que eu estou trabalhando já fazem 5 anos. Aí eu já não apresento mais. Claro, tem uma progressividade, né, no trabalho. Já sabem, tem horas que acaba a música, eles vão abrir o armário e já dá para mim, o que é para pegar. Sim, ela já se apropriou, né, dessa estrutura. Exatamente. Porque devagarzinho também eu vou tirando, né? Eu vou... Claro. Então, também, daí, né, ele muda, nossa, a gente muda bastante, né? Mas, ao mesmo tempo, naquele espaço ainda tem uma certa Sim. rotina. E você também trabalha com crianças nesse espectro da mesma idade, assim, a partir dos 6 anos de idade até a adolescência? São crianças, a gente tem grupos, eu faço grupos de crianças, como assim, a gente tem normalmente a gente não ajunta as crianças com os levels, né, com nível diferente. Se é autista severo, né, aí o trabalho é só com crianças autistas, com autista severo, então... E são grupos? São grupos com crianças mais ou menos da mesma idade. 6 a 8, né? Depois tem grupo de 10, e depois tem os teenagers. E quantas crianças, mais ou menos, por grupo? Então, daí nós temos 6 crianças, 6 crianças, mas são 3, uma terapeuta, né? Sou eu, e mais 2 assistentes. Ok. E com severo, dependendo, com os crianças severos, daí é 1 a 1. Aí sou eu a terapeuta com mais 3 para 6, 5 crianças. A gente faz 5, porque eles são muito rápido, agressivo,
pega. Uhum. Então, ali a gente precisa de um trabalho bem em grupo, mas ao mesmo tempo individual, sabe? Sim, Em mas com essa grupo, atenção mais individualizada, né? exatamente. Tem que dar um pouco individualizado, mas eles têm que também aprender assim, a socializar, a lidar, a troca, é a minha vez, é a sua vez, Sim. né? Sim. E Sim, mas... assim, e o que é interessante trabalhar com criança com espectro autista, porque assim, por mais que você estuda sobre isso, sobre autismo, é muito importante você estar com eles. Uhum. Uhum. 5 crianças diagnosticada com diagnosticada autista severo, mas são 5 crianças completamente diferentes. Então, É tão importante, né? é muito importante você saber, né, Uhum. tudo sobre autismo, mas é muito importante quando você está lá também você concentrar só na criança. Claro. E, assim, tudo que a gente aprende, eles não gostam de abraçar, é distância, não sei o quê. Chega lá, tem um Depende, né? que precisa o tempo todo de 2 metros de distância. Você não pode chegar mais perto. Ninguém chega. Ele se arrasta, ele faz de uma forma que ele não... Sim. O outro, o mesmo diagnóstico, ele não desgruda de mim o tempo todo, quer dançar junto, e Sim. aquela coisa, a gente dança, aquela... Outro não olha, né, aquela visão, né, não gosta que olha para olha no olho, olha o tempo todo para cima, o outro já olha. Então, é muito importante você, na dança terapia, ainda mais assim, a gente prestar atenção no movimento de cada. Sim, e é tão importante você estar falando, né, Sara? Eu fico pensando isso até em duas dimensões, né? Uma até para os pais, né, que de repente se veem com esse diagnóstico, né, de se empoderarem também, assim, de que eles são as pessoas que mais convivem com essa criança e que mais conhecem essa criança, né? E que por mais que possa se ler sobre autismo, essa criança não é uma criança autista apenas, a criança é o fulaninho, a ciclana que tem um conjunto, né, assim, de especificidades que a torna única. Né? E também para os profissionais terem esse treinamento, né, de a gente não chegar com algo pronto, né, e perder de vista a pessoa que está ali na frente. Exatamente, é isso que muitas vezes acontece, a gente já bota naquela caixinha, autista, tá, não faz isso, não faz aquilo, não pode... Não. Uhum, É lógico que tem muitas coisas, como eu disse, muitas coisas ajudam, que a gente já sabe questão visual, aquela coisa sim, que, né, tem essas coisas, mas ao uhum, mesmo tempo, ei, olha ali, a sim. pessoa, É a como você, criança. porque como você falou da sessão, né? É ter essa estrutura, mas com uma flexibilidade, né? Não ficar enrijecido na própria estrutura, né? Assim, então tem conhecimentos óbvios que ajudam, né? E que ajudam a lidar, a compreender, mas não perder de vista que essa pessoa, essa criança, ela pode sair dessa caixinha, ela tem aspectos, né? Que saem dessa estrutura, né? Ou desse conhecimento. Exatamente, como exemplo que eu dei dessa menina, né, que comecei a trabalhar, ela era considerada, ela não fala, ela só corre, ela isso, entende? E Uhum, mudou. E com o sim, tempo ela aprendeu a lidar, sim. se socializar, né? A Uhum, uhum. palavras, conversar. Então, é bem isso. É um trabalho muito bonito, né? Assim, não sei, Ah, é um eu trabalho admiro, assim, quem trabalha gratificante. com crianças, né, assim, com quadros especiais que precisam desse olhar, né, é muito bonito. É muito gratificante, mas é também muito interessante porque, assim, é um aprendizado diário para mim. Expectativa Uhum, zero. Você não pode, ainda mais eu, né, aquele plano, não. Ainda sim. mais autistas, não tem essa, porque os passos são bem pequenos para a gente e Uhum, gigante para eles. uhum, sim. Então, é isso, é respeitar esse tempo deles. E eles ensinam muito a gente com esse tempo, que não é o Uhum, nosso.
Sim. Teria É. uma última pergunta, assim, né, sobre esse trabalho especificamente que eu queria te fazer. Como que você vê, assim, a contribuição da dança-movimento terapia, né? Porque existem diferentes formatos de terapia, né? Então, por que trabalhar com a dança-movimento terapia com essa população específica? Porque exatamente é o corpo ali, né? É o corpo com a sua história. A dança terapia vem, assim, eu vejo ela totalmente para esse público, aonde a gente Uhum, dá espaço para eles contar a história, a gente sabe, só com seus movimentos. Então, a gente parar ainda mais os severos, que eles não conversam, ou que eles têm aqueles movimentos repetitivos, né? E sim. fazer disso, tirar disso, né, desse movimento, vamos dar Uhum, faz, o que que esse movimento quer dizer, qual é a uhum, comunicação que ele quer nos dar, qual é, né? E eu vejo assim como como algo muito importante, ainda mais uhum, nesse caso. Exatamente, dessa comunicação não verbal, a importância e uhum, de ampliar, né, a sim. sua comunicação, amplia, dá vários, sem muita falar, né, só os movimentos, a gente tem um repertório, né, grande, que um Uhum, aprende com o outro também, e uhum, também com a terapeuta ou a gente também com eles, né? Então, sim. um, a dança terapia ajuda muito nisso, e também nesse plantar e mover, né? Porque eles também aprendem, eles não tem que ver com ritmo, a gente sempre repetindo a mesma música e o repertório corporal, eles vão Uhum, sabe, criando um novo repertório, tanto vocal, não vou dizer um verbal, e também corporal. E e sons, emocional, né? Afetivo. emocional, Sim. exatamente. E lidar com essa, porque a sociedade, a gente prende muito eles, né? Ai, não faz isso, não pode aquilo. Tanto que você vê a diferença de uma criança autista com pequena, assim, uns 6, 7 anos, com um teenager, que já está com o Uhum, movimento totalmente restrito, ele não pode tanto, né? sim. Então, dar esse espaço na DMT, Uhum, esse espaço para eles sim. serem, né, para eles poderem estar Sim. movimentando, estar fazendo aquele som, estar fazendo aqueles movimentos repetitivos e depois ampliar e pôr em outros, né? Não ficarem enrijecidos naquilo ali, né? Não, dar esse espaço para eles. Ali eles podem, Uhum, né, esse, com segurança. sim. Eu poderia ficar um tempão, assim, aqui conversando, te ouvindo sobre isso, mas para não ficar muito extenso, né, para quem está ouvindo a gente também, eu queria. Oi? Desculpa, eu quando Não, começo a falar. imagina, tá? Eu tô adorando, né? Mas eu queria só fazer uma observação também para quem está ouvindo, que enfim, saindo um pouquinho da especialidade do autismo, porque eu estou falando sobre DMT, né, dança movimento terapia, e você também, e aqui ou lá você fala sobre dança terapia, né? Então, só explicar para não gerar confusão para quem está ouvindo, né? Porque em inglês, que é, né, o que a sua linguagem aí, assim, a dança terapia e a DMT são a mesma abordagem, mas em português são abordagens diferentes, né? Então, não vou entrar nisso aqui, né? Mas só quando você falou, me ocorreu que quem está assistindo e de repente ainda não conhece a abordagem, né? Pode ficar nessa dúvida, né? Então, só fazer esse pequeno adendo. Sim, sim, isso é dança, movimento, terapia. Que às vezes fica longo para falar aí também. E Fica, não fica. estou Não, e em acostumada a inglês, falar enfim, em inglês se utiliza os dois para a mesma abordagem, né? Em português, que a gente tem, de fato, em português e em espanhol, né? Que a gente tem essa diferença de serem métodos diferentes, né? Mas, enfim, isso fica para outro vídeo, né? Não vai ser para esse aqui. E por fim, querida, eu queria te pedir para falar um pouquinho, né? Porque então a gente está aqui nesse papo, né? E na semana que vem você vai oferecer um mini curso, aí já direcionado para profissionais que trabalham, querem trabalhar, né?
com crianças no espectro autista, não necessariamente dança-movimento terapeutas, né, educadores, psicólogos, enfim, né, um mini curso para você falar um pouquinho sobre DMT e autismo. Então, queria te convidar a falar um pouquinho, né, do que você vai abordar nesse mini curso, dar um pouco um spoiler para a gente sobre isso, pode ser? Legal, sim, claro, prazer. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é autismo, um pouquinho, né? Já falar um pouco do que é o autismo, exatamente, e eu vou mostrar um pouco as funções, como é que como é que a gente reconhece, né? Como trabalhar essas partes com crianças no aspecto autista. Vou falar também, nós vamos trabalhar também como é que funciona uma aula estruturada, exatamente, estrutura, os materiais que eu uso, eu vou mostrar os materiais que eu uso que ajudam muito. Vou falar também como a dança terapia pode ajudar pode ajudar no aspecto autista. Sim. E como como funciona uma sessão, como a pessoa também usar, as pessoas vão sair dali já com ideias também como usar na sala de aula. Recursos, né? Recursos, ou, sei lá, se é uma professora, se é um médico, né, ou se é um terapeuta, sair já com recursos de como... Sim, ótimo. Então, também acho que o curso vai colaborar, né, para, de repente, trazer uma escuta mais sensível, uma escuta e um olhar, né, mais sensível também, né, para essas crianças, de poder perceber algumas especificidades, algumas potencialidades, né, e como, em diferentes âmbitos, né, de repente, lidar com isso, né, ou favorecer o desenvolvimento dessa criança. Isso. E falar um pouco do meu trabalho também, experiência, né, como é que... Sim. assim, o que aconteceu, o primeiro, começo, o meio, fim, assim, de como está, né, o Essa prática mesmo, né? desenvolvimento de um cliente. Maravilha, querida, eu estarei lá. Que bom. Fica o convite, né, para a gente vai divulgar, enfim, colocar essas informações públicas, né, mas fica o convite para te ouvir falar um pouquinho mais, né, dessa experiência e aí já de um lugar mesmo de mais formação, né, para quem quer ter um pouquinho de treinamento aí, né, para entender esse processo. Pais, né, que queiram, tá? Para pais também? Pais também, seria bem interessante. Porque Seria interessante. Ok, ótimo, bom saber, para a gente também, né, divulgar. Dá para fazer em casa também, sabe? Daria para... Sim, ótimo, maravilha, querida. Algo mais que você queira, assim, né, a gente ainda compartilhar sobre esse trabalho, para esse momento, enfim, para a gente poder caminhar para o nosso fechamento? Primeiro, eu, logicamente, quero agradecer a DMT Brasil por essa oportunidade maravilhosa, está sempre, sabe, vindo com novas ideias, e queremos mais pessoas nessa área. Né? E também dá para ver, é ampla, é uma área muito ampla, dá para ir para tudo, tem espaço para todos, para todo mundo, e tem várias coisas que ainda tem que ser descoberta, então... É isso. Com certeza. Sejam E eu deixo aqui bem-vindos. a dica, né, que a Sara, enfim, integra o portal, né, DMT Brasil, e tem os dados dela, né, quem quiser fazer contato também tem os dados dela lá no nosso site, dmtbrasil.com.br. Então tem lá, né, e-mail, rede social, né, Sara, WhatsApp, enfim, se alguém, né, quiser fazer contato, tem lá essas informações. E semana que vem estaremos aí juntas de novo. Ótimo, não vejo a hora. Obrigada, querida. Muito, muito obrigada por participar, por esse papo. Obrigada pela oportunidade.